Graça e paz, Igreja do Deus Vivo. Hoje, domingo 7 de fevereiro, estamos caminhando. Graças a Deus. Eu quero agradecer a Deus pelo que Ele já fez por nós nesta manhã. Eu quero agradecer a Deus pelo que Ele nos permitiu fazer até este momento. E quero agradecer a Deus pela presença de cada um de vocês hoje na casa do Senhor. Estávamos orando para que a juventude voltasse para a casa de Deus. E se nós tivéssemos que dividir hoje em classe, a classe de jovens estaria superlotada. Graças a Deus por isso. Aguardamos vocês ansiosamente na casa do Senhor. Não deixe de vir à casa do Senhor. E eu quero também agradecer a Deus, você que está no seu lar, na sua casa neste momento, nos assistindo. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua casa, o seu lar. E assim todos nós que estamos na presença do Senhor, na casa do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Vai faltar abraço, mas jamais faltará carinho por cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé mais uma vez para aquecer nesse domingo de chuva que Deus deu para nós. Está regando a terra, está tirando a poeira e está deixando vir bênção sobre o povo de Deus, sobre esta nação. Coisas boas virá sobre nós, creia nisso. Deus está no controle de todas as coisas. Embora o nosso texto é de 1 Samuel capítulo 7, de 2 a 17, neste momento, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá em 1 Samuel 7, versículo 12 e 13. Vamos ler juntos e permaneça com a sua Bíblia aberta nesse capítulo 7 de 1 Samuel. Mas primeiro, nós vamos ler juntos o versículo 12 e 13 de 1 Samuel 7. Tá bonita a igreja hoje, viu? Jesus. Dá para bater uma foto aí, técnica? Dá? Então bate a foto, hein? Pode filmar também, né? A gente tá tão tecnológico, né? Hoje é só filmar, fazer um... Como é que fala? Faz uma live aí com a igreja aí ao vivo. Aí tá bonito. Graças a Deus. Isso emociona a gente, viu? E você que está em casa tem vaga. Tem gente que reservou para mim, não veio, eu acho que com medo da chuva. Aqui em Vila Velha, para quem não é de Vila Velha, vou te contar um segredo. Quando ameaça a chuva, o pessoal recolhe, porque se chover mesmo, você não volta para casa tão cedo. Então o pessoal dá uma recolhida em alguns lugares, alguns bairros aqui, é difícil o acesso, né? Todo mundo já está acostumado. Quem é daqui já está acostumado. Olha para o alto e fala assim, vai chover, então eu fico. Aí quando a chuva promete ser leve, o pessoal sai. Mas alguns ainda costumam ficar um pouco retraídos, né? Por causa da chuva. Mas graças a Deus que choveu, que estava um clima forte, né? Tomara que chova mais um pouquinho por esses dias aí para aliviar essa temperatura que está bem quente. Então vamos melhorar a nossa temperatura espiritual agora, lendo juntos, todos nós juntos, numa só voz. O versículo 12 e 13 de 1 Samuel 7 nos fala assim a palavra do Senhor. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles, todos os dias de Samuel. Senhor, é o que nós queremos. E a verdade de hoje é que o Senhor até aqui nos ajudou. E eu sei porque o Senhor tem nos ajudado, Deus. É porque aqui existem homens e mulheres fiéis ao Senhor, que te louvam em espírito e em verdade. E o Senhor não falha para com aqueles que te buscam todos os dias. O Senhor não falha para com aqueles que se preocupam com a tua casa todos os dias. O Senhor não falha com aqueles que amam a tua obra nesses dias. O Senhor não falha para aqueles que creem e aguardam ansiosamente, mas com certeza que o Senhor virá e nos socorrerá das demais demandas que nos afligem no decorrer da nossa existência. Mas hoje, Senhor, nós queremos imitar o teu servo Samuel no passado e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, e que a nossa oração seja confiante que o amanhã também será da mesma forma pela qual o Senhor tem agido conosco. Então Deus, fala aos nossos corações,
Oh Deus, mostra para nós a tua verdade, Senhor Jesus. Nos ajude a compreender, nos ajude a falar, nos ajude a selar a tua palavra em nosso coração nesta manhã. É a nossa oração, na total dependência do Senhor e sempre em nome de Jesus. Amém. Poder assentar, meu irmão, minha irmã. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É uma frase que eu trago no meu coração todos os dias. E a palavra Ebenezer, creio que todos já conhecem o significado, vem do hebraico, pedra de ajuda. Alguns conseguem colocar, eu prefiro colocar como pedra de socorro. Mas o mais verdadeiro lá, conforme o original, na interpretação, é pedra de ajuda. Mas alguns concordam que pedra de socorro não fica tão difícil assim, tão distante daquilo que é ajuda e daquilo que vem de Deus. E eu gosto sempre de usar pedra de socorro, mas você lembra que o original prega e diz que é pedra de ajuda. Mas é uma pedra que vem de Deus, e do jeito que vem de Deus é bom. Tudo que vem da mão dele vem para abençoar o povo do Senhor. E Samuel declara isso diante de uma vitória contra os inimigos do Senhor naquele momento, os filisteus. E é interessante, nós precisamos voltar um pouquinho atrás na história, nos capítulos anteriores, e narrar que este Samuel é aquele menino mesmo que nasceu de Ana, que foi consagrado ainda no ventre. Eu costumo dizer que antes do ventre ele já foi consagrado pela fé por Ana. Numa oração no templo, diante do Senhor, diante do sacerdote Eli, ela faz um pedido, ela faz um apelo ao Senhor, com a alma amargurada, com o coração, fala com o Senhor, e posso até dizer com gemidos inexprimíveis, incompreensíveis, porque diante do homem do sacerdócio que estava ali, Eli, ele a julgou como se ela estivesse bêbada. Então aquela linguagem dela, vamos dizer assim, aquele mexer dos seus lábios, lhe deu uma impressão errada do que como estava Ana, enquanto a sua linguagem de alma amargurada ao extremo chegava aos céus. E ela dizia na sua oração: se o Senhor me conceder um varão, ainda escolhe ali o sexo da criança, eu quero um varão, e este menino será consagrado ao Senhor todos os dias da sua vida. E assim aconteceu. Ao desmamá-lo, Ana trouxe à casa do Senhor. Ana fez um cântico maravilhoso louvando ao Senhor, dizendo no seu cântico, no capítulo 2, que o Senhor dá vida, o Senhor tira a vida, o Senhor enriquece, o Senhor empobrece, o Senhor levanta príncipe e destrói príncipe. Ana verdadeiramente caminhava numa visão correta do seu Deus, embora tendo vivido uma boa parte da sua vida em tremenda amargura e sofrimento. E Deus lhe presenteou, e ela honrou a Deus, devolvendo ao Senhor Samuel. E Samuel muito cedo já ouvia a voz de Deus: Samuel, Samuel. Quem nunca ouviu isso na UCP, né, Tereza? Samuel, Samuel. Tem alguns até que erram o nome, botam o nome de outro profeta no meio, mas no final ele leva, sai daí porque é o lugar de Samuel, né? É assim que a gente fala às vezes quando erramos o nome do profeta. Mas ali era Samuel. E Samuel muito tenro ainda, muito novo na sua caminhada, sem muita experiência com Deus, embora vindo de um lar profundamente comprometido com Deus. Por várias vezes ele confunde a voz de Deus com a voz de Eli, e por 2 vezes consecutivas vai até Eli e fala, e quer saber se Eli o estava chamando, até que Eli percebe e fala assim: se eu não estou chamando esse menino, e se não tem ninguém mais aqui com a gente, só pode ser quem? Deus, porque estou na casa de Deus. E dá um conselho tremendo a Samuel. Fala assim: Samuel, quando você ouvir essa voz de novo, diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. A palavra servo significa escravo, querido. Imagine um profeta já velho, no final de carreira, como diz outro, servindo a Deus, falar para uma criança: olha, Deus, eu sou teu escravo, estou te ouvindo, eu sou teu servo. Olha que ministração de um homem de Deus, que viveu diante do Senhor, e agora passa essa mensagem, esse ensinamento a uma criança: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Não deu outra. Na 3ª vez, salvo engano, me corrija aí, Tereza, vai lá, o Senhor chama Samuel, e Samuel repete: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E daí, meu irmão, Samuel ouviu a voz de Deus o resto da sua vida. Foi um homem que serviu o Senhor, literalmente escravo do Senhor, não tinha nada, mas o que ele tinha, muitos de nós desejamos ter, que é uma comunhão profunda com Deus, uma intimidade com Deus. E muitas vezes à frente de um povo que nós já conhecemos, que não merecia um homem tão santo, tão próximo de Deus como Samuel. E nós vamos ver o que este povo faz com Samuel após a vitória
que ele teve aqui com os filisteus. O rejeita e deseja reis conforme os povos que circulavam a terra naquele momento, daquela história. Samuel estava ali, representando o povo de Deus. E neste momento da história, ele fala também, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, retratando o momento negro da história do Evangelho, da história do povo de Deus, ainda ali, diante do seu juízo, porque Eli já era morto, já tinha morrido. E a consequência da sua morte foi uma tragédia que podemos dizer em vários sentidos. Primeiro, porque o povo de Deus foi lutar contra os filisteus, levando a arca do Senhor, mas levando a arca do Senhor como um amuleto de guerra, e não como um sentimento de fato que eles serviam a este Deus em espírito e em verdade. Levaram a arca como um amuleto de guerra. É aquilo que nós fazemos muitas vezes hoje. Decoramos um texto, decoramos a oração dominical, decoramos o Salmo 23 e abrimos a Bíblia no Salmo 91. E quando estamos diante de uma dificuldade, clamamos pelo santo nome do Senhor, até fazendo a oração dominical, a oração que o Senhor nos ajudou. Pai nosso que estás nos céus, e no desespero para que a ação de Deus nos ajude, recitamos um texto bíblico. A Bíblia está ali como um amuleto, e quando nós vamos perceber, depois daquela angústia, perdemos a batalha. Mas por que perdemos a batalha, irmãos? É porque não adianta você ir para a guerra apenas levando um símbolo no seu coração de que aquilo vai te livrar, um amuleto de guerra. Você tem que levar Deus, o Deus da guerra, no seu coração. E para levar o Deus da guerra, você tem que viver a essência desse Deus, segundo a vontade desse Deus. E o que não estava acontecendo naqueles dias com os filhos de Eli. Eles estavam estranhos ao Senhor, mas mesmo assim há uma afronta ao Senhor. Vai a guerra em nome de Deus. E o resultado foi, primeiro, que eles morreram. Segundo, o pai teve a notícia, morreu também, que é Eli. E terceira tragédia maior, a arca do Senhor é levada cativo e depositada no templo de Dagon. E fica ali por 7 meses. Aí você acha e pensa assim, Deus não trabalha sozinho, o seu homem trabalha. Eu quero dizer para você que está presente aqui, você que está na sua casa agora. Deus não precisa de homem para fazer a sua obra em lugar algum. Mas pela sua graça e sua misericórdia, através da história da humanidade, tem levantado homens e mulheres para servi-lo em espírito e verdade e fazer a sua obra. Mas a verdade é essa, ele não precisa de você. Eu vou dar 2 exemplos tranquilos aqui. Se você pegar os capítulos anteriores de Samuel, você vai ver que a arca foi colocada como um troféu de vitória diante da grande estátua de Dagon, no templo de Dagon, deuses dos filisteus. A arca do Senhor foi colocada ali embaixo, como se ela estivesse reverenciando a Dagon. Os seus sacerdotes colocaram ali e fizeram a festa. Vencemos o Deus de Israel, vencemos o Deus vivo, o Deus criador, segundo a história dos hebreus. E para o desespero dos profetas e Dagon, quando eles voltaram no outro dia lá, estava a estátua de Dagon encurvada, caída, reverenciando a arca do Senhor. Reverenciando aquilo que dava símbolo da presença de Deus. A estátua caiu. E não foi homem nenhum que derrubou, o próprio Deus derrubou, e vou colocar ela reverenciando a mim ali no templo de Dagon. Chega no outro dia, os profetas de Dagon olham aquela cena, achou estranho e falou, bom, foi um acaso. Foi um acaso, soprou um vento aí, alguma coisa, né? Foi um acaso. Pegaram a estátua, levantaram de novo, botaram na mesma posição, como se a arca do Senhor reverenciasse aquela imagem pagã dos deuses dos filisteus, Dagon. Voltaram no outro dia, que surpresa terrível. A estátua estava sem pescoço, sem braços, sem pernas, só o tronco, diante da arca do Senhor. Simbolizava a derrota plena dos deuses pagãos diante do Deus vivo. Quando os profetas viram aquilo, falou assim, olha, não dá. Não dá. E a arca ficou por 7 meses ainda, naquelas terras. E Deus manda uma peste, e eles ficam adoecidos. Fica com o corpo marcado por doenças similares às doenças de ratos. E eles resolvem devolver a arca do Senhor,
porque não podia controlar o poder de Deus sem um profeta de Deus, sem um homem de Deus ali presente para ministrar algo. O próprio Deus trabalhando em silêncio a favor do seu povo. E dizendo ao povo, mesmo que vocês estejam em pecados, mesmo que você esteja distante de mim, eu quero ir para a presença de vocês, eu quero estar no meio do meu povo, é o meu povo que eu amo, é o povo que eu escolhi, é o povo que eu não quero a terra de filisteus, eu não quero os dragões, eu quero é o meu povo. E a arca foi devolvida ao povo de Deus, mesmo no momento da história onde eles não tinham condições ainda de recebê-los, porque não tinha ainda se arrependido dos seus pecados. E aí nós entramos no texto de hoje, querido. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nós vamos ver se nós queremos de fato continuar com essa palavra, com essa certeza no nosso coração, aprendendo um pouco com o que Samuel falou ao povo de Deus. Aí assim, começando no capítulo 7 de Samuel, quando ele começa a chamar o povo de Deus a uma mudança, a uma transformação de vida, para que verdadeiramente o símbolo de Deus não ficasse apenas nas terras do povo de Deus, mas que o próprio Deus pudesse ser o Deus desse povo verdadeiramente, e este povo pudesse ser cada vez mais abençoado por ele em todo o tempo da sua existência. Então nós vamos ver a partir do verso 2, acompanha comigo por favor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos os dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Primeira coisa que eu quero aprender nessa história, querido, para que no final pudéssemos dizer sempre, até aqui nos ajudou o Senhor, é que a arca do Senhor, quando foi devolvida, ele foi para a casa de Eleazar, né? E o filho de Eleazar guardou a arca por 20 anos. Ele foi consagrado a fazer isso. E o texto que nós lemos diz que por 20 anos toda a casa de Israel dirigia lamentações. Alguns estudiosos dizem que na realidade eles não choraram 20 anos. Talvez na proximidade desse tempo da arca do Senhor, eles estavam lamentando, querendo a bênção do Senhor, porque eles estavam sentindo que Deus não estava abençoando o povo de Deus como antes abençoara. Eles estavam lamentando e nada acontecia. Primeira lição que nós aprendemos nos dias de hoje, para que o Senhor continue nos abençoando e possamos dizer até aqui o Senhor nos ajudou. Não adianta apenas lamentar, irmãos. Não adianta apenas chorar. Não adianta apenas você ficar no seu lamento todos os dias se você não tomar uma atitude que agrada a Deus no seu coração verdadeiramente. Se você não mudar o rumo da sua vida, o rumo das suas práticas, dos seus pensamentos, dos seus gestos, das suas atitudes. Eu volto a dizer, muitas pessoas acham que o lamento resolve a situação do povo de Deus e resolve a sua situação em particular. Nesse caso, nós podemos ver que 20 anos ou quase 20 anos de lamento, Deus não ficou sensibilizado com aquele choro, com aquele lamento do povo de Deus. Porque chorava de boca, mas não chorava de coração. Se arrependia de boca, mas não se arrependiam de coração. Se humilhavam de boca, mas não se humilhavam aos pés de Cristo, em espírito e em verdade. E Deus, como sozinho trabalhou dentro do templo de Dagom, é aquele Deus onisciente, onipresente e o Todo-Poderoso que atua no nosso coração e conhece a verdade do nosso coração. Ele sabe a diferença do meu falar para o meu sentimento, daquilo que realmente eu desejo, os propósitos que eu tenho na minha vida. Então 20 anos de choro não foram suficientes. E o servo de Samuel nesse momento olha para o povo, versículo 3, acompanha por favor. Falou Samuel a toda a casa de Israel dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, agora começa. Olha o que o lamento estava acontecendo, mas o que estava de fato no coração e nos lares, na casa daquele povo, o povo de Deus, hein? Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. E agora? Preparai o coração a quem? E servi quem? A ele só. E ele vos o quê? Tá aí um segredo para nós. Se você vem chorando e orando todos os dias. Esses dias eu ouvi uma frase que costumamos falar sempre. Ah, Deus ouve minha oração. Meu irmão, a maior verdade é isso. Eu nem questiono, Deus ouve mesmo. Porque Deus não é surdo. Eu acho que quem fala assim, Deus ouve minha oração, tinha que falar assim, Deus ouve a minha oração e vai agir. E vai agir conforme a sua vontade. Porque Ele ouve.
Ele não é surdo. Até Dagon, uma estátua que não tem ouvido, ouviu e caiu. Ouviu e caiu. Foi destronada por Deus, pelo próprio Deus, no silêncio de um templo pagão, para surpresas daqueles falsos profetas. Deus ouve, mas Deus vê também o coração. Muitas vezes falamos, Deus ouviu minha oração, mas precisamos ter certeza que Ele vê o coração. E é aí que está a diferença entre Deus ouvir e Deus agir. Aí que está o detalhe para a nossa existência, para a nossa vida, para que amanhã possamos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E Samuel vai na ferida do povo. Vai aonde eles precisavam fazer. Lamentando, eles já estavam lamentando. Sentindo a falta de Deus, eles já estavam sentindo. Sabendo que faltava a Deus, eles já estavam percebendo. Então Samuel vai aonde interessava, aonde ele percebia, como juiz, como servo de Deus. E vendo a diferença do seu culto para o culto do povo de Deus, ele percebeu aonde deveria ter a mudança para que verdadeiramente Deus lhe desse vitória. Então eles precisariam primeiro tirar diante de vós os deuses estranhos. Ainda tinha deuses estranhos segundo a cultura dos povos pagãos da época. Ainda colocou os nomes, os astarotes. E preparar o coração ao Senhor e servir a Ele só. Ou seja, no seu coração só tem espaço para um Deus. Se você ainda tem no seu coração outras coisas que não seja o Deus de Israel, o único Deus, você pode orar, chorar, lamentar, jejuar, fazer o que você quiser. Deus vai ouvir, mas não vai agir a seu favor. Vai deixar você caminhar pela sua própria sorte, até que você volte ao caminho do Senhor, retire do seu coração uma parte que não é de Deus, e agora passa e fala, agora Senhor, toma conta do meu coração por completo, preencha ele todo. Preparai o coração ao Senhor e servir a Ele só. Aí sim, olha o que Samuel diz, olha a certeza de quando fazemos as coisas certas. Olha o que o profeta fala antes da batalha. E olha que a primeira batalha foi uma vergonha. Vou lembrar de novo, os filhos de Eli morreu. A arca foi levada cativa. Eli morreu. 7 meses lá. E Samuel e o mesmo povo estava ali. Não tinha mudado nada na história, apenas a guerra que trazia na lembrança por 7 meses, aquela vergonha, aquela tragédia dentro do povo de Deus. Mas existia um homem de Deus que sabia que se o povo mudasse a história do seu coração, Deus lhe daria vitória. E Ele vos livrará das mãos de quem? Dos filisteus. Antes da batalha. Mas há um desafio: retira do seu coração os deuses estranhos, os pensamentos estranhos, gestos estranhos, comportamentos estranhos, atitudes estranhas, gestos estranhos, a preguiça espiritual de ler a Bíblia, de orar, de vir à casa do Senhor, a infidelidade nos dízimos e nas ofertas, os pensamentos pagãos, profanos, práticas pagãs e profanas, imitar o mundo na sua fala, no seu gesto, no seu vestir, no seu comportamento. Que às vezes você não tem um santo na sua casa, não tem um Cristo ainda crucificado na cruz, mas o seu coração é atraído pelas manias deste mundo tenebroso, pelo costume e o hábito deste mundo tenebroso. Você é facilmente vencido pelo argumento deste mundo tenebroso, de que não tem nada a ver e você pode se divertir à vontade. Mas estamos imitando ao povo pagão e não temos no nosso coração Deus pleno, 100% todos os dias. Choramos e gememos, Deus ouve, mas Deus não age. Deus nos entrega, na verdade, aos nossos inimigos. Porque Deus cuida deles sozinho, não precisa de nós para cuidarmos dele. Tanto que a arca foi para dentro do templo de Dagon e voltou intacta, perfeita, e fez aquela estátua de Dagon que se quebrara ao meio. Tira dos vossos corações e prepare os vossos corações para ter só esse Deus, e creia que o impossível acontecerá a seu favor. Porque Samuel tinha essa convicção de fé. Se esse povo se voltar exclusivamente só para Deus, os inimigos serão vencidos. Vamos à frente, queridos. Versículo 4. Então os filhos de Israel, o que fizeram? Tiraram de dentre si o quê? Os balaíns, os ídolos e os astarotes, e servindo só quem? Ao Senhor. É isso que nós temos que fazer hoje. Deus conhece o que está no seu coração, na sua vida e dentro da sua casa.
Se você hoje tirar tudo isso e servir só ao Senhor, pode vir o inimigo que seja, você vencerá. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ver o segundo passo, pelo qual leva o povo a uma vitória. E quem sabe amanhã podemos voltar a este lugar e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. A partir do verso 5, irmãos. Primeiro, essa exortação de Samuel, um arrependimento profundo, a limpar a sua casa, o seu coração, de tudo aquilo que não agradava ao Senhor, e servir somente o Senhor, e preparar o seu coração somente para o Senhor. Deixar o seu coração como uma terra fértil, para que o Senhor possa ser o único que cresça e cresça e cresça, e se abstém e toma conta de toda a área útil do seu coração. Mas vem mais coisas. A partir do verso 5 nos fala assim, mais uma vez Samuel falando à igreja: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Primeira coisa, irmãos, não existe bênção de Deus sobre o povo de Deus se ele não estiver congregado. Estamos numa época de pandemia. Nós justificamos a nossa separação e a falta do total absoluto do povo de Deus à sua casa a uma pandemia, e nós concordamos com isso. E Deus conhece as nossas limitações, e não quero entrar naquele pecado de tentar o meu Deus. Jesus foi muito sábio quando Satanás mandou ele lançar do pináculo do templo e diz: vá, lança, porque aos seus anjos dará ordem, ele virá e te socorrerá. Jesus falou assim: é verdade, eu posso fazer isso, falar: vem o anjo, me segura, e pronto. Para provar que Deus está comigo, que eu sou filho de Deus? Podia. Mas qual foi a resposta dele? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então nós falamos assim: use máscara. Não vem nessa história assim, não, que Deus vai me livrar do Covid, que não vai não. Não vai não. Interessante uma historiazinha que aconteceu com um colega nosso esses dias. Ele dizia que esse negócio de Covid era papo furado. Isso não ia pegar ele, IPPP, e não se cuidava muito não, só se cuidava quando estava na frente das autoridades. E todo mundo, cara, cuidado. Aí a vacina lá no hospital estava programada para uns dias seguintes, para quem trabalha na área do hospitalar. A surpresa de todos nós, aquele menino antes da vacina ficou contaminado. E não pôde tomar a vacina, vai tomar mais na frente um pouquinho. Aí a turma pegou e falou assim: meu filho, antes da vacina o Covid falou assim: eu vou te pegar. E pegou mesmo. Ele está bem, menino jovem, passou bem, passou tranquilo, passou leve. Mas o que eu quero dizer é que ele brincou com a coisa séria. Então o que temos que fazer, temos que fazer. Nós sofremos e vemos os espaçamentos dentro da igreja. Mas é o momento necessário para isso. Porque é o que tem que ser feito. Eu não quero tentar ao Senhor: venha todo mundo, vamos encher aqui porque Deus vai nos proteger. Eu estou tentando a Deus, eu sei que Deus nos protege sempre, em todo lugar. O que eu puder evitar e viver com prudência, eu vou fazer. Então a minha parte eu estou fazendo, porque eu sei que Deus vai fazer a parte dele sempre. E a igreja precisa ter consciência disso. Vai chegar o momento que todos nós vamos poder de volta a voltar a nos reunir como éramos antes, o velho moderno, porque o novo moderno já viu que não dá certo. Então nós precisamos voltar ao que éramos antes, há um ano atrás aproximadamente. Vamos completar no mês que vem, se Deus quiser. E olha o que Samuel diz ao povo: disse a Samuel, congregar. Então precisamos congregar, irmãos. Desejar estarmos juntos, mesmo que não seja para bons motivos. Nós vamos ver que o encontro desse povo era para confessar os seus pecados, era um momento para rever os seus conceitos, os seus comportamentos. E eu fico imaginando essa congregação juntas, confessando os seus pecados, abrindo o seu coração, se revelando a Deus e aos homens os seus hábitos errados, que há tempos praticavam contra o Senhor e os levaram a viver uma opressão sem precedente. Era uma reunião pública onde as pessoas falavam do seu pecado, do meu pecado, do pecado do povo. Congrega. Em Mispa era o lugar que Samuel julgava o povo. E aí ele diz: depois que vocês estiverem congregados, o que acontece? O que diz aí, irmãos? Orarei por vós ao Senhor. Pensa bem numa coisa. Em nome de Jesus, você que está em casa, motivo justo, Deus te abençoe. Você que está aqui, glória a Deus, motivo justo também. Não pense, embora eu possa orar aqui e Deus fazer um milagre lá nos Estados Unidos, pode.
Deus, a nossa oração não tem fronteira e nem distância. Deus faz. Mas se tem uma coisa que nos leva a pensar que Deus não vai fazer, é quando alguém está com preguiça de vir à casa de Deus, de congregar com o Senhor, nos cultos de orações, no culto de louvor, de adoração, na convocação dos santos, a reunião na casa do Senhor, e a preguiça aperta e depois vem um recadinho, ora por nós. E nem aquela planta, ora por nós. Ou aquele crente 6 horas, piada antiga, sem graça, que já não faz mais efeito, né? O crente 6 horas. Você passa pelo irmãozinho, você vai para a igreja, vai, então 6 horas por mim, 6 horas lá por mim. Não espere em casa o resultado da minha oração, embora eu ore por você. Samuel podia falar o quê? Ficar nos vossos lares, eles tinham que sair, caminhar 12 quilômetros, 18 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros, para ir até Mispa, se congregar. Aí eu orarei por vocês. Samuel podia quebrar o galho, né? Falar assim, olha, fique em casa no dia tal, hora tal, e naquele momento eu vou orar e Deus vai abençoar. Não, vamos voltar a congregar. É assim que Deus deseja, é assim que Deus faz. A igreja é um lugar de reunião para nós nos congregarmos ao Senhor todos os dias da nossa vida, para receber o melhor de Deus. É aqui que Deus quer começar a bênção sobre as nossas vidas, irmãos. É aqui. Temos que congregar, não tem como ser diferente. E aí, congregar para quê? Congregaram em Mispa, tiraram a água, derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram, pecamos contra o Senhor, e Samuel julgou os filhos de Israel um por um, teve disciplina naquele dia. Hoje a coisa mais difícil na igreja é disciplina, porque poucos comparecem ao conselho para receber disciplina. Quando pecam, a carta mais fácil que nós recebemos é assim, por motivos pessoais, desejo que retire o meu nome do hall de membro da igreja. Nós sabemos o que é, mas é porque não quer passar pela disciplina da igreja. Samuel falou, reúna, vou julgar, que era o papel dele de juiz, todos, depois eu vou orar. E diante disso, vamos lavar os nossos corações. Derramaram águas, simbolizando purificação, choro, lamento, humilhação. Jejuaram diante do Senhor, enfraqueceram a carne e fortaleceram o espírito. Foram julgados, reconheceram os seus pecados, declararam, pecamos contra o Senhor, somos miseráveis, nós que fugimos do Senhor, não foi Deus que fugiu de nós. Abriram o coração para Deus, receberam a disciplina do Senhor. Se queremos amanhã dizer a Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, nós precisamos abrir o nosso coração e confessar ao Senhor, nos arrepender dos nossos pecados e receber a disciplina do Senhor e louvar ao Senhor, porque Deus disciplina quem ama, como filho amado, querendo trazer de volta à sua casa, ao aconchego dos seus braços. Deus não disciplina para afastar, Deus disciplina para trazer de volta, colocar de volta ao caminho. Louvado seja o nome do Senhor pelas disciplinas que Ele tem dado a nós nesses dias com essa pandemia tão rigorosa, tão terrível que estamos vivenciando. Talvez você esteja pensando, é a disciplina do Senhor? Claro, tudo acontece quando Deus quer que aconteça. Ou Deus estava dormindo e aconteceu a pandemia, Ele acordou no meio e falou assim, agora o que eu vou fazer? Não tenho nenhuma vacina. Será que Deus falou isso? Será que Deus está desesperado até agora? Nossa, a humanidade está aí. O meu povo teve que se dividir, não vai mais nem para a igreja, não fica lá. Não, meu irmão. Deus deixou rolar, como diz assim, deixou rolar. Vai, eu sou Deus. Eu costumo dizer sempre para alguns irmãos, Deus nunca chega atrasado. Nunca chega atrasado. À luz das Escrituras, o maior atraso que Jesus teve na história aos homens seria impossível ter uma solução, que foi quando ressuscitou Lázaro. 4 dias de atraso. Ô Jesus, misericórdia, né? O senhor atrasou 4 dias para um velório? Aliás, não, para visitar o enfermo? 4 dias para visitar o enfermo, Jesus? Ué, Jesus pode demorar 100 anos para visitar o enfermo, não tem problema. Porque quando ele chegar, ele resolve. Ele só falou assim, tira a pedra, Lázaro, vem para fora e acabou o problema. Deus não chega atrasado, então não esqueça, Deus está permitindo tudo isso, porque a humanidade fugiu da presença de Deus. Enquanto nós nos congregarmos, não tirar as águas, purificar os nossos corações, enquanto nós não confessarmos pecado e reconhecermos que pecamos contra Deus, nós vamos viver essa pandemia e outras, e outras, e outras, e outras, e outras. Até que Jesus volte e aqueles que prevalecerem
subirão para a eternidade. E eles fizeram isso, irmãos. Julgou, versículo 7. Vem uma surpresa sem precedente. Eu quero dizer uma coisa para você. Por mais que você procure Deus, o inimigo está te procurando também. Antes do povo congregar, antes do povo confessar, antes do povo se humilhar, se lavar, jejuar, confessar os pecados, receber a disciplina, o inimigo de Deus estava lá tranquilo, devolvemos a arca, a gente manda nesse pedaço aqui, né? Filisteus estava tranquilo na parada, nem esquentava com o povo de Deus. Aí eles souberam que eles estavam reunidos, souberam que estava fazendo aliança, renovando a aliança. Aí ele ficou preocupado, opa, se esse Deus dentro lá do meu templo da Gó acabou com a minha estátua, sozinho, mandou uma praga no meio do meu povo, durou muito tempo, sem eu estar fazendo nada. Agora eles estão lá invocando, assumindo aliança. Temos que ir lá destruir esse povo agora de vez, porque senão não vai dar certo não. Olha comigo, versículo 7. Quando, pois, os filisteus ouviram o quê? Que os filhos estavam o quê? Aonde? Subiram os príncipes dos filisteus contra quem? O que ouviram os filhos de Israel tiveram o quê? Claro, a última guerra não foi boa. Os filhos de Eli morreram. A arca foi tomada. Perderam a guerra e foi difícil. Foram tomados cativos, suas terras, suas famílias. E agora que eles estão no momento de adoração, de confissão, o inimigo de novo vem contra nós. Então você não espera paz quando você estiver em paz com Deus. Mas você pode contar com o poder de Deus para manter a sua paz. Os filhos de Deus ficaram apavorados. Eles vão vir contra nós. Vai ser terrível isso. E tiveram medo. E graças a Deus que eles tiveram medo. Porque tendo medo, eles puderam se refugiar diante do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Tiveram medo dos filisteus. E olha o versículo 8. Olha como muda a história, irmãos. Então disseram quem? Disseram aos filhos de Israel a quem? Não cesse de quê? Nosso Deus por quem? Por quê, irmãos? Por nós, para que nos livre. Agora sim. A primeira guerra foram lá como? A arca do Senhor como amuleto, sem compromisso com Deus, cheio de pecado, vivendo dissolutamente, sem esquentar com a congregação, sem querer repreensão de Deus, disciplina, ignorando o homem de Deus. Estavam nem aí. Vamos lá, nós somos de Deus, nós vamos vencer. Levaram uma coça. Mas agora, com o coração contrito, quebrantado, arrependido, lavados, regenerados, eles tiveram medo e falaram assim: só dependemos de Deus. Deixa Deus lutar por nós. Nós não temos condições mais de lutar. Deixa Deus lutar. Se você está nessa situação, irmãos, arrependido, coração quebrantado, voltou para Deus, e o inimigo veio atrás de você furioso, querendo derrubar você, descansa, volte para o Senhor e espere a vitória de Deus. E amanhã você vai falar como Samuel falou: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ora por nós. Ora por nós. Aí Samuel não teve outro jeito. Teve que orar, clamar ao Deus vivo. Porque viu que o povo estava arrependido. Viu que o povo estava na total dependência de Deus, na carência de Deus, precisando de Deus. E eles por si mesmos não poderiam resolver os seus problemas. Só Deus poderia agora agir poderosamente contra eles. Então tomou, pois, Samuel, versículo 9, um cordeiro que ainda mamava, o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus fizeram o quê, irmãos? Chegaram para a peleja contra quem? Contra Israel. Mas olha agora Deus agindo. O povo não tinha uma espada na mão, mas tinha o joelho no chão. O povo não tinha um escudo de guerra nas mãos, mas tinha o escudo de Deus sobre eles. O povo de Deus não tinha armadura de guerra, mas tinha a própria proteção da essência de Deus sobre eles. E isso tudo acontece quando o homem de Deus, o juiz que Deus levantou, Samuel, aquele pequeno, Samuel, Samuel, e ele responde: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E esse homem de Deus sacrifica ao Senhor, clama ao Senhor.
E o Senhor vem em socorro a ele e ao povo de Deus, irmãos. Volta lá atrás, capítulo 2 de Samuel, por favor. Coloca aqui para mim, irmão. Capítulo 2, versículo 10. Vou ver se eu acertei os versículos. Isso. 1 Samuel 2:10. Olha lá. Quem está falando isso aí? Quem está cantando isso aí? Quem está orando isso aí? Vamos ler junto, todos nós? Vamos? Os que tendem com o Senhor são quebrantados dos céus, o quê? Contra quem? Eles. Só que lá, só ir lá. Eles, os inimigos de Deus. Sabe quem orou assim, irmãos? A mãe de Samuel. Ainda quando ele era jovem, bebê. Ainda quando ele se caminhava para a casa de Deus. Ela ora, aqueles que contenderem contra o Senhor serão quebrantados. E ali não é quebrantado de coraçãozinho choroso. Serão destruídos, destroçados. Dos céus trovejam contra eles. Vamos voltar lá para Samuel 7. Enquanto ele estava sacrificando ao Senhor, o que aconteceu nos céus, irmãos? Trovejou o Senhor aquele dia com grande o quê? Estampido sobre quem? Sobre os filisteus. E os que? Os aterrou de tal modo que foram o quê? Derrotados diante dos filhos de Israel, sem nenhuma ação do homem. A única ação do homem foi se encontrar com Deus, foi se arrepender dos seus pecados, se purificar, tirar dos seus corações aquilo que atrapalhava uma verdadeira adoração ao Senhor. Essa foi a nossa atitude, tem que ser a nossa atitude. Agora deixa Deus lutar por nós. O profeta ora ao Senhor e os céus respondem, porque viu que eles não tinham forças para lutar, estavam em oração, estavam em jejum, eles estavam em lamento, e o inimigo é covarde, percebe a nossa fraqueza e acha que pode nos destruir, mas ele esquece que Deus é presente com aqueles que estão diante de Deus. O meu corpo pode estar fraco, mas o meu espírito é forte, a minha comunhão com o Senhor é plena, e ele vem dos céus e troveja contra os inimigos, e eles são destruídos. Que diferença de guerra da anterior, né? Filhos de Eli mortos. Eli morre com a notícia. A arca é levada cativa. E agora os céus estão trovejando, relampeando contra um inimigo de Deus. Contra o inimigo de Deus. E não contra o povo de Deus. Mudou, irmão, mudou. Mudou a ação de Deus. Por isso que Deus queria voltar para o povo. Por isso que ele quebrou a estátua de Dagom. Por isso que ele lançou praga aos filisteus. Porque ele quer ficar no meio do povo, ele quer abençoar o povo, mas quer que o povo se encontre com ele, congregue, limpe seu coração, purifica. Tenha uma experiência com Deus e não tenha medo se os inimigos estiverem covardemente te cercando, porque Deus é contigo. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos para frente. Saindo de Mispa os homens de Israel, aí vai, perseguir os filisteus e os derrotar até abaixo de Bet-car. Deus tem coisa tremenda, né? Tem coisa que Deus faz e tem coisa que Deus faz o povo fazer. E não tem coisa melhor no povo de Deus quando ele tem a autoestima devolvida. E Deus sabe devolver a autoestima ao povo de Deus. Depois dos trovões e relâmpagos que caíram do céu, e os filisteus ficaram confundidos e derrotados, o povo de Deus falou assim: opa, Deus é conosco, Deus está aqui, vamos ajudar a Deus, se posso dizer assim. Vamos fazer a nossa parte também, vamos para cima deles, vamos guerrear. Irmãos, é isso, quando Deus nos abençoa não é para ficar paradinho só no lamento, na oração, no jejum. 2 dias depois, um ano depois, não. Deus quer que você vá também para a batalha. Vamos para a guerra. Vamos falar, vamos pregar, vamos orar. Vamos nos congregar, vamos confessar os pecados. Vamos parar de ter esse negócio que crente é em casa, crente não é em casa, é na igreja.
Crente é no campo missionário que é seu vizinho. Crente é no campo missionário que é seu parente. Crente é no campo missionário que é o seu colega de trabalho. Crente é no campo missionário que é o seu lazer. Vamos para a guerra, porque Deus está trovejando. Vamos sair. Tem campos para ser conquistados, para devolver de volta ao povo de Deus. Eles estavam sem a terra deles. E eles foram para cima. E foram derrotados diante dos filhos de Israel, saindo de Mispa, né? Os homens de Israel perseguiram os filisteus e o derrotaram até baixo de Bet-car. Em versículo 12, aí entra essa maravilha que o Senhor nos deu hoje. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor, porque até ali o povo fez tudo certo. E eu quero encerrar, irmãos, tinha muito para falar. Eu quero encerrar aqui. Se os irmãos continuarem lendo, vão ver que o Senhor os abençoou e eles reconquistaram as suas terras. E enquanto Samuel existiu, eles não tiveram mais guerra. Deus honrou a Samuel até o final da sua caminhada. E se você permanecer na presença de Deus, Deus vai honrar a sua caminhada até o final, como honrou a Samuel. Não houve mais guerra, mas porque o povo se encontrou com Deus. Então, se amanhã eu quiser de volta chegar nesta casa de Deus e falar assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, eu preciso continuar fazendo a vontade de Deus. Porque se eu amanhã fugir da presença de Deus de novo, se eu amanhã deixar o meu coração ser levado pelos hábitos e costumes deste mundo, pelas práticas deste mundo, pelos conceitos deste mundo, pelo relativo deste mundo, os inimigos virão sobre nós de novo. Nos tomarão. E o pior do que nos tomar cativos é ignorar e nos achar que somos povo pequeno, povo fraco, povo medíocre. Foi o que os filisteus teve o conceito do povo de Israel quando tomaram a arca do Senhor. Vamos cantar com eles mais não, perderam, já era. Aquele povo ali não ameaça mais ninguém, esquece. Eles só voltaram a preocupar com o povo de Deus quando viram que eles estavam novamente renovando a aliança com Deus. Aí que eles foram preocupar. Já era tarde. Deus já tinha conquistado a guerra. Já tinha lhe dado vitória. Então, se amanhã eu voltar aqui com meu coração longe de Deus, com as práticas pecaminosas deste mundo, você pode ter certeza. Você pode até falar: até aqui nos ajudou o Senhor. Deus vai ouvir, mas não será uma verdade, porque a nossa prática nos distancia de Deus. O nosso pecado nos afasta de Deus. Se você quer que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, esta igreja, todos os dias, nós precisamos nos congregar, confessar os nossos pecados, nos arrepender, nos purificar, para que amanhã o Senhor troveja desça relâmpago contra os nossos inimigos e nós sejamos encorajados também a enfrentá-los, porque aí já estamos com a bênção de Deus, protegidos por Deus, abençoados por Deus, com o coração todo de Deus, sem um espaço para qualquer coisa deste mundo tenebroso. E o Senhor virá sobre nós sempre, e todos os dias será um levantar de um altar, de um memorial neste lugar, onde as pessoas vão passar e vão perguntar: o que é aquele memorial? E nós vamos dizer assim: é o Ebenezer, a pedra de socorro, a pedra de ajuda, porque Deus nos deu vitória contra os filisteus, contra Baal, contra esse mundo, contra o diabo, contra Satanás, contra os seus demônios, contra todos, contra este mundo tenebroso. E os nossos filhos verão essa história, ouvirão essa história, e verão essa história, e continuarão na presença de Deus. Porque ficar com Deus é infinitamente melhor do que qualquer outra decisão que possamos tomar nos dias de hoje. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui. Eu quero voltar amanhã e dizer a mesma coisa com esse povo congregado, puro, santo, limpo, e contando as vitórias que Deus já nos deu e ainda vai continuar nos dando. Não sei se você se lembra, eu comecei o culto dizendo: obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor nos permitiu fazer. E eu espero amanhã voltar a esta casa do Senhor e dizer a mesma coisa. Embora hoje nós temos aqui às 19 horas culto marcado, né? Quem não fez a sua agenda, faça. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho de vitórias.
e pegando o exemplo do pequeno Davi. Pequeno Davi. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Estaremos nessa oração já agradecendo a Deus por tudo que Ele nos permitiu fazer aqui hoje. E agradecendo a Deus já e consagrando os pães que estão aqui conosco, o cálice que será servido no momento da ministração da Santa Ceia, onde o povo congrega para se arrepender dos seus pecados, se purificar, limpar, ouvir os céus trovejarem e saímos daqui com autoestima lá em cima para guerrear e vencer e trazer os espólios da guerra como troféu de vitória. Amém? Deus, mais uma vez eu quero iniciar essa oração com gratidão no coração, pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor nos permitiu fazer. Louvado seja o teu nome. Agradeço também, Deus, pelo teu povo que está aqui, pelo teu povo que está em casa, Deus, louvando e bendizendo o seu nome. Quero agradecer pelas igrejas que estão abertas neste momento, em todos os cantos da terra. Deus, jovens, adultos, homens e mulheres, servos e servas do Senhor, congregados, meu Pai, buscando no Senhor tudo aquilo que é necessário para a nossa existência. Então abençoa as igrejas, pastores, liderança, em especial a nossa igreja, Deus, Tu conhece, sabe o que precisamos. Queremos do Senhor tudo que é do Senhor, Deus, e não queremos nada que é nosso, mas somente o que é do Senhor. Então coloca no nosso coração, nos dê a visão correta desse tempo, desse momento, e nos ajude, Deus, a trabalhar, nos ajude a fazer a Tua obra, nos dê o discernimento de todas as coisas, porque precisamos do Senhor, Deus, precisamos do Senhor. E creio que até aqui o Senhor tem nos ajudado verdadeiramente, porque se não fosse o Senhor conosco, nós estaríamos já vencidos e destruídos, mas pelo contrário, Deus, o Senhor tem levantado a nossa autoestima, tem nos encorajado a chegar a este lugar, tem nos encorajado a sair todos os dias de casa para o trabalho, para a aula, para todos os lugares, para Te glorificar e Te adorar em espírito e em verdade. Eu agradeço ao Senhor pelo que o Senhor tem feito no meio do Teu povo e continue abençoando e livrando o Teu povo de todo perigo e todo mal. Oh Deus, santifica o Teu povo, purifica o Teu povo e aceite a oração do Teu povo. E neste momento de Santa Ceia, Deus, desça com Teu Espírito, olha para os nossos corações e nos julgue, Senhor. Só o Senhor pode nos julgar nesta manhã, nos julgue, nos discipline e nos prepare, Deus, para sentar à mesa com o Senhor em santidade, em espírito e em verdade. Então há alguma coisa no meu coração que impeça ter uma comunhão plena com o Senhor. Deus, tire, sonda, retira e não deixe voltar à prática da minha existência. E assim todos nós desta manhã, oh Deus, é o Teu povo que congrega aqui nesta igreja, que carece, que clama, Deus, oh Senhor, pelas Tuas bênçãos sobre nós. Então nesta manhã alimenta e fortalece o Teu povo com o pão da vida que é Jesus. Oh Deus, purifica o Teu povo, santifica o Teu povo com o sangue do Cordeiro derramado na cruz. Oh Deus, e consagramos os elementos da ceia ao Teu nome, para a Tua glória e para a alegria e vitória do Teu povo, hoje e sempre. Amém e amém, amém.